O Supremo Tribunal Federal decidiu: a responsabilidade técnica em farmácias e drogarias é exclusiva do farmacêutico. Essa importante vitória foi obtida na quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, com o julgamento de recurso movido por um proprietário de farmácia contra o Conselho Regional de Minas Gerais. Ele pleiteava o direito de assumir a responsabilidade técnica em sua drogaria no município de Contagem. O Conselho Federal de Farmácia se uniu ao Conselho Regional de Minas Gerais e contratou um dos mais renomados escritórios de advocacia do país para a defesa da profissão farmacêutica. E o resultado foi que o STF, em decisão unânime, reafirmou a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da Lei 13.021 de 2014. O que isso significa? Quem vai nos responder é o Dr. Saul Tourinho. Ele é o advogado que fez a sustentação oral da tese dos conselhos na sessão virtual do Pleno do STF. Olá, Dr. Saul Tourinho. Qual é a importância dessa vitória para a profissão farmacêutica? Essa, sem sombra de dúvida, é uma grande vitória para toda a profissão farmacêutica. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, ela validou integralmente a Lei 13.021 de 2014, empoderando o farmacêutico a ser a autoridade, o protagonista nas coisas que dizem respeito às farmácias, incluindo aí as drogarias. Seja pela responsabilidade técnica, seja pela necessidade da sua presença, seja pelo papel de protagonismo. Graças ao seu curso superior, a inscrição no Conselho, o Supremo subscreveu tudo. Portanto, elevou, reconheceu toda a capacidade técnica da qual se reveste o farmacêutico. Daí porque não haveria como não celebrar essa elevação vinda do Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição. E como se sustentou a defesa dos conselhos? Os conselhos, primeiramente, reposicionaram essa chaga brasileira, fruto da demonstração empírica da pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, divulgada ano passado a pedido do Conselho Federal de Farmácia, mostrando que o brasileiro se medica muito e se medica mal. Somos campeões na automedicação. Na sequência, os conselhos demonstraram que a Lei 13.021 de 2014 vem para reafirmar uma nova ética na relação dos brasileiros com os medicamentos e as farmácias. As farmácias deixam de ser vistas como um mero ente comercial e passam a ser grandes aliadas do Sistema Único de Saúde, podendo aqui prestar esse auxílio farmacêutico de saúde ou de orientação sanitária individual ou coletiva, tendo no farmacêutico o protagonismo necessário para essa atividade, sem excluir, sem alijar, sem marginalizar o técnico que está ali ao lado, fazendo da sua atuação essa atuação de retaguarda, essa sua atuação de assistência à figura do farmacêutico. Em que se baseou a tese do advogado da outra parte e por que esta não se sustentou? Havia o argumento da livre iniciativa, o argumento de que os técnicos poderiam assumir essas responsabilidades típicas de farmacêuticos porque a Constituição assegura a liberdade de ofício e profissão. O que coube a nós demonstrar? Demonstrar que, de fato, nada obstante haja a garantia da liberdade de ofício e profissão, a Constituição faz uma ressalva. Ela diz, nos termos da lei. E essa lei existe, a Lei 13.021 de 2014, que reafirmando uma nova ética da relação entre brasileiros, medicamentos, farmácias e drogarias, estabelece esse novo marco, a partir do qual o farmacêutico é um protagonista, não em benefício próprio, mas em benefício da coletividade, da segurança necessária à dispensação de medicamentos, na segurança necessária a essa interação agora das farmácias e drogarias como espécie de aliados do nosso Sistema Único de Saúde. Nós demonstramos que é verdade que há espaço de liberdade, mas uma liberdade que encontra ressalvas nos cuidados que a própria Constituição assegura a tudo que diga respeito à nossa saúde, à sua saúde, à saúde do semelhante, à saúde da coletividade. Como fica a situação do ponto de vista jurídico a partir de agora? O Supremo Tribunal Federal firmou esse precedente pelo seu plenário, portanto, tomando
os votos de todos os membros do tribunal. É uma maioria acachapante que firma um precedente na Suprema Corte do país. A partir daqui, tendo o caso a chamada repercussão geral, todo o sistema de justiça brasileiro passará, a partir daqui, a estar vinculado a esse precedente. Portanto, a partir de agora, todos os casos que eventualmente estiverem tramitando no sistema de justiça precisam assumir a razão de decidir do precedente, ou seja, é constitucional todos os comandos, o 5º e o 6º, da Lei 13.021 de 2014. Não havendo mais disputas a respeito, não havendo mais insegurança jurídica a respeito, não havendo mais contencioso justificável a respeito. A Suprema Corte fixou seu precedente. Seus efeitos se irradiam por todo o sistema de justiça e devem inspirar o mesmo comportamento, inclusive para outras esferas fora do sistema de justiça. Eu acho que a mensagem que fica dessa extraordinária vitória é que ninguém vence sozinho. Nós contamos com a extraordinária liderança do Conselho Federal de Farmácia, que serviu, como eu já havia dito, como um centro catalisador das múltiplas forças dos conselhos por todo o Brasil. O Conselho Federal se posicionou a respeito da matéria, apresentou dados empíricos por meio da pesquisa que mencionei, serviu de força aglutinadora de todos os demais conselhos, no caso os regionais, e conseguiu, por conta dessa liderança, consolidar a sua posição perante a Suprema Corte. Coube às forças despertadas pelo Conselho Federal a vitória dessa grande jornada. Uma jornada que nós tivemos a grata satisfação de patrocinar os interesses do Conselho Federal de Farmácia por meio dos seus regionais, no caso, o Regional de Minas Gerais. E uma vitória que nos honra. Nos honra de alegria porque percebemos que, a partir daqui, nós assistimos, diante de nós, a história ser feita por meio daqueles que, com coragem, vindicam justiça. Registramos aqui os parabéns ao Dr. Saul Tourinho, ao Conselho Federal de Farmácia, ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e aos demais conselhos regionais que apoiaram a defesa da profissão neste julgamento. A vitória da saúde pública e de todos os farmacêuticos. Nós ficamos por aqui. Até a próxima!